Pessoal, aí sim, mais um vídeo sobre as boas práticas Lean, sobre essas dinâmicas Lean que a gente conhece, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre fluxos racionalizados. Mas antes, sempre aquele recadinho tradicional, né? Inscreve no canal aí, no final agora mesmo, se quiser, deixa o seu gostei, não gostei, compartilha o vídeo, deixa dúvidas, perguntas, questionamentos, sempre serão respondidos, tá? Então, fluxos racionalizados é uma boa prática, é uma dinâmica Lean que procura fazer com que o processo seja o mais linear possível. Eu acho que é a alma do Lean, né? Eu venho falando sempre que tudo dentro do Lean Manufacturing, Lean Office, tem como objetivo principal o fluxo contínuo do processo, de forma mais produtiva possível, né? Sem gargalos, né? Ou pelo menos mais linear possível, mais lean, mais clean possível. Então, os fluxos racionalizados é uma prática, uma dinâmica que tem origem em várias situações que a gente vê no nosso dia a dia. São oportunidades que a gente enxerga em todo o processo, em todas as atividades que são feitas dentro daquele processo. Eu costumo falar com os meus alunos, sempre em sala de aula, que as lendas são mais legais do que a história real. É óbvio, né? Por isso que a gente gosta tanto de cinema, por isso que a gente gosta tanto de livros, né? Que levam a gente para um universo imaginário, uma coisa mais lúdica mesmo. Então, eu acho que a gente vê isso muito funcionar dentro de fluxos racionalizados através daquele famoso gráfico de macarrão, o spaghetti chart. O que é? Onde você basicamente mapeia com uma linha, de alguma forma, o fluxo da forma que ele é realizado. E aí a lenda, né, eu acredito mais na segunda versão, não que a primeira não seja verdade, a gente não tem como constatar isso. Mas na literatura existem duas versões de onde surgiu esse spaghetti chart, esse fluxo que é mapeado, né, ponto a ponto, a ordem cronológica de como essas atividades são feitas. A primeira versão é a versão que fala que um dos diretores da Toyota na época era alucinado, era obcecado com aqueles true crimes, né? Na época não tinha essas séries do YouTube, não tinha plataforma. Ele assistia em VHS mesmo, muitas vezes cinema, mas ele era apaixonado por isso. E nas investigações é muito comum você chega num lugar de crime, você vê a dinâmica da forma como o crime é feito. Inclusive até hoje, né, se utiliza as linhas. O pessoal fala, olha, o cara andou para cá, o primeiro tiro que ele deu, aí bota uma linha e daí por diante. Essa é a primeira versão. A segunda versão é de um outro diretor da Toyota que basicamente ele tinha como uma programação semanal fazer supermercado com a família. E aí ele ficava observando como que os produtos eram ordenados dentro do supermercado, justamente para encher o carrinho, onde você não misturava, por exemplo, produto de limpeza com comida, itens de higiene com alimentação, com produto fresco de comida. Então, o fluxo racional de um supermercado ajudou ele a entender essa boa prática, essa dinâmica, para aplicar dentro da empresa. As duas histórias são bem interessantes, as duas histórias são bem documentadas, né? Vários livros sobre Lean, sobre o sistema Toyota de produção e serviços, você vê essas duas histórias, muitas vezes apenas uma, né, que é a versão que o autor acredita mais, mas são bem interessantes. O fato é, fluxos racionalizados é uma dinâmica, é uma boa prática, que existem várias formas de você implementar. Existe, por exemplo, você fazer isso através do próprio funcionamento do processo, né, o processo como ele é. Existe também você ter posição fixa, onde você pega o objetivo, fixa ele e vê como todo o resto do processo deve atender de forma linear para atender aquele objetivo. Existe por produto, né? A gente pode ter um fluxo racionalizado para o produto A e um fluxo racionalizado totalmente diferente para o produto B, né? Ou linear. Existe por célula, ou seja, como que a gente deve fazer, né, desde a compra de um insumo até a produção do produto acabado e esses processos se integrarem de forma racionalizada. Ou seja, existem vários conceitos sobre fluxo racionalizado,
todos eles são muito úteis, todos eles são muito bacanas. Existe, como consequência prática, né, uma coisa muito utilizada hoje na empresa, que é estudo de tempos e movimentos. Surgiu daí, né? Então é muito bacana você ver como aplicar essa prática, como aplicar essas dinâmicas no seu dia a dia. Fato é, a advertência que eu faço, tome muito cuidado para não querer transformar o processo, esse fluxo, em algo perfeito. Não existe processo perfeito. Todo processo varia, as pessoas não são robôs, as pessoas não são, apesar de ter muito processo automatizado hoje, né? Mas naquelas atividades humanas, as pessoas não são robôs. Então não adianta você, por exemplo, querer ganhar produtividade no cafezinho, no bate-papo de futebol depois do almoço. Gente, não é assim que se ganha produtividade. Não é reduzindo o café de uma empresa e o pão de queijo, né, em Minas, ou então o pão com manteiga em São Paulo, ou então o bolo no Nordeste, que você vai reduzir o custo de uma empresa. Né? Produtividade e EBITDA, lucro, se ganha na produção, no turno. Então não adianta querer você robotizar o processo como um todo, porque o fluxo ele deve ser racional. Ele não deve ser robotizado. Ele não deve ser algo assim, sabe? Porque não vai funcionar. Não tem como. Né? Então, a gente tem que sempre trabalhar, quando se trabalha com qualquer sistema, com qualquer método, com qualquer metodologia, de uma forma racional, com bom senso. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A questão é, não dá para um processo também de uma empresa ter o formato de um asterisco, né? Aquela vai, volta e para e não sei o que, e retrabalho. Não, o racional é tentar transformar o mais limpo possível, o mais clean possível, linear, né? De forma que seja funcional, produtivo e principalmente contínuo, que é o objetivo de toda a prática. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe o seu joinha de novo, gostei ou não gostei, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta e principalmente se inscreve no canal, mande dúvidas, mande questionamentos, críticas, todas serão respondidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.